É com muito prazer que eu venho aqui trazer um breve vídeo para o Benei TV. Roda a vinheta! Então, pessoal, a gente se encontra agora no fechamento do segundo livro da Torá, o livro de Shemot, e é muito interessante que esse livro ele conclui com 5 parashiot que estão diretamente relacionadas entre si. A gente começa com Terumah Tetzaveh, que conta sobre o planejamento, a concepção intelectual e abstrata, né, muito com detalhes, mas ainda no campo das ideias, né, da elucubração humana, e depois a gente passa para Parashat Kitissá, que é uma pequena interrupção que fala sobre o Reta-Egel, o pecado do bezerro de ouro, e a partir daí a gente parte para a concretização física, a construção efetiva e a conclusão do Mishkan, do tabernáculo, né, do mini-templo que Bnei Israel construíram no deserto, com as parashiot de Vayakhel Pekudei. O que sempre me fascinou muito nessa conclusão é um debate entre os nossos Chachamim com relação ao posicionamento de Parashat Kitissá. Isso porque esse debate em si, que é um microcosmos, faz parte de um debate muito mais amplo da Torá, se a gente deve sempre seguir a premissa de que a Torá está estabelecida numa lógica cronológica. E aí, com relação a esse fato, existe um debate entre os nossos sábios se a ordem de construir o tabernáculo, ela veio, como está no sequenciamento cronológico da Torá, veio antes do pecado do bezerro de ouro, ou se ela foi efetivamente dada para Moshe Rabbeinu e, por conseguinte, para Bnei Israel, após o pecado do bezerro de ouro. As duas opiniões são consideradas certas, mas eu, particularmente, eu tenho uma visão preferida. A minha visão preferida é que não foi na ordem cronológica e que, mais do que isso, que o Mishkan ele foi solicitado ao Bnei Israel justamente como uma correção de rumo a partir do pecado do Reta-Egel. Pegando um pouco mais profundamente, seria dizer o seguinte, que Akadosh Baruch Hu, na sua infinita sabedoria, tinha como plano inicial que Bnei Israel desenvolvesse uma relação mais espiritual, mais abstrata com Akadosh Baruch Hu, com a divindade, com a eternidade. Então, por isso que lá, antes dessa sequência de 5 parashiot, Akadosh Baruch Hu fala, olha, e onde você quiser, né, Bnei Israel quiser oferecer um sacrifício, etc., pode oferecer num altar de terra e etc., etc., e aí esse seria o plano original, quer dizer, sempre que espontaneamente Bnei Israel quisesse se aproximar de Akadosh Baruch Hu, que era a prática da época também, a questão dos sacrifícios, poderia fazer de uma maneira espontânea. Ocorre que, com o pecado do Reta-Egel, Akadosh Baruch Hu percebe que Bnei Israel estava, naquele momento, muito ligado à questão de devoção ao espiritual através de meios materiais. Então, para tudo, a Kadosh Baruch Hu vira e fala assim, bom, se é essa a forma devocional que o povo tem, ok, mas a gente precisa kasherizar, a gente precisa transformar isso numa coisa positiva e adequada. Então vem todas as ordens do Mishkan, onde uma premissa foi muito importante. O Mishkan, ele o tempo todo busca atenuar os costumes pagãos, os costumes idólatras praticados na antiguidade. Como finalização aqui, só porque essa semana especificamente fala sobre Parashat Tetzaveh e fala sobre as vestimentas, a gente tem essa peculiaridade, né? Poxa, será que o Kohen Gadol eles realmente precisava, né, estar com aquelas vestimentas belíssimas e de ouro e de pedras preciosas, etc.? Uma análise um pouco simples, a gente podia falar assim, poxa, não precisa de tudo isso, né? Quer dizer, como que Deus que criou todo o universo e criou essas próprias coisas, o ouro, as pedras preciosas, etc., o que isso significa aos olhos de Deus? Mas a grande mensagem, e tem a ver também com o assunto que eu trouxe inicialmente, é que, sob a ótica humana,
é importante a roupa. A roupa efetivamente define uma questão de respeito, não só para as pessoas que enxergam, mas também para as pessoas que vestem a própria roupa, que se sentem mais responsáveis, se sentem mais engajadas na sua missão. Então, isso fica muito claro no ritual de Yom Kippur, que o Kohen Gadol ele tem que passar por imersão umas 10 vezes, justamente porque tem momentos em que ele vai fazer o serviço a sós com a Kadosh Baruch Hu, e aí nesse momento ele tem uma túnica sem ouro, sem nada, uma túnica branca simples, mais simples até do que os Kohanim comuns que serviam o Beit HaMikdash. E aí, quando ele estava só com a Kadosh Baruch Hu, lógico, não precisa de nada. Agora, quando ele ia público, aí ele tinha que se trocar, colocar todas as vestimentas. Aqui fica muito óbvio e evidente que as roupas não eram para Deus, mas sim para o autorrespeito que o Kohen Gadol, a impressão que o Kohen Gadol tinha que ter de si mesmo, a dignidade que ele estava servindo a Kadosh Baruch Hu naquele momento, e para as pessoas que estavam presenciando. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.